Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Galera aí que tá esperando o edital do concurso TSE Unificado. Eu trouxe aqui hoje pra vocês, pelo menos, né, gente, a resposta de uma questão da sua prova. Pelo menos uma. Segura e fica aqui. Inclusive, quem está estudando para outros concursos. O que eu vou falar agora serve para praticamente todos os concursos públicos. Essa live vale para todo mundo que quer alcançar a aprovação, que quer transformar a sua vida. Eu vou falar hoje sobre um tópico da matéria, um capítulo inteiro da matéria inteiro. Vou falar sobre direito administrativo, atos administrativos, que vai cair, vai aparecer nessa prova. Vou te explicar de um jeito super rápido, simples. Vai ser, assim, a live mais completa e mais em tempo recorde. Você vai ficar confuso. Como é que eu pude aprender tanto em pouco tempo? Você vai ficar confuso. Você nunca viu isso antes. Viu? Fique aqui comigo. Essa live não vai ficar gravada. Galera, quando eu falo de atos administrativos, essa é uma das matérias mais importantes de direito administrativo. Quando a gente fala de direito administrativo, o que mais cai, prof? Licitações públicas, agentes públicos, poderes e atos administrativos, tá bom? Então vamos falar sobre ato administrativo. Ato administrativo, prof, quando a gente fala de ato, essa palavra ato vem do verbo atuar. Todas as vezes que a administração pública vai atuar, vai manifestar uma vontade, ela vai editar um ato administrativo, que vai ser regido pelo regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo. Como assim regime jurídico? Essa palavra regime vem de regras. Regras do direito público. Lembra que eu falei com vocês que o direito se divide em dois grandes ramos, direito público e direito privado? O direito público é aquele grande ramo que vai totalmente regulamentar todas as relações jurídicas travadas pelo ente estatal. No direito público, o Estado tem mais poderes do que o particular, porque ele busca atender a coletividade. Então, o primeiro ponto que vai cair na sua prova, que pode aparecer na sua prova, tá aqui em amarelinho, vocês já sabem. Tudo que tá em amarelinho responde a até 200 questões de prova. O que tá em verde responde a 100 questões de prova. E o que tá em vermelho, gente, responde a mais de 300 questões de prova. Eu te falo, frase a frase, o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Beleza, primeiro ponto que tá lá sobre atos administrativos. Conceito de ato administrativo. O que eu vou responder na minha prova? Ato administrativo é o que, gente? É a manifestação de vontade da administração pública que é regulamentada pelas regras do direito público. Todas as vezes que o Estado quer declarar um direito, quer modificar uma situação no mundo jurídico, quer extinguir um direito, sabe? Todas as vezes que o Estado estiver manifestando a sua vontade, ele pode fazer uso do ato administrativo. Só que ato é diferente de fato. Ato administrativo é uma manifestação de vontade. Fato é uma situação que aconteceu no mundo concreto e que vai o quê? Ter algum tipo de impacto no mundo jurídico. Como assim? Digamos que você assinou um contrato com uma seguradora do seu veículo. Um belo dia você estacionou seu carro na esquina da sua casa e caiu uma árvore em cima do seu carro. Te pergunto, o fato, queda da árvore, tem alguma manifestação de vontade nesse fato? Tem alguém que foi lá e cortou aquela árvore? Não, ela caiu por razões naturais. Só que o que você vai fazer? Você vai ligar para a sua seguradora e falar, seguradora, eu preciso que você repare o meu veículo. Ou seja, um fato, uma situação que aconteceu, enseja consequências no mundo jurídico. Você vai poder pedir para sua seguradora consertar o seu veículo. Isso é fato. Ato é diferente. Ato, gente, vem do verbo atuar. Ato é quando há uma manifestação de vontade. Fato é um acontecimento, uma situação que aconteceu sem ter qualquer tipo de manifestação de vontade envolvida, mas que ensejou algum tipo de consequência do mundo jurídico, tá bom? Lembra desse exemplo aí da queda da árvore, um fato da natureza que vai implicar em consequências jurídicas quando você vai ligar para a sua seguradora para providenciar o conserto daquele carro, ou seja, a queda daquela árvore ensejou consequências no mundo jurídico em razão do contrato que você tem com a sua seguradora. Então, primeiro ponto. Agora, segundo ponto, gente, ato administrativo é diferente de atos da administração.
Atos da administração são todos os atos praticados pela administração. Ato administrativo é uma espécie de ato que é praticado pelo Estado, que vai ser regido pelo regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo. Por quê, prof? Gente, o Estado, ele pode editar atos políticos? Pode editar atos legislativos? Pode editar atos privados? Atos nos quais o Estado abre mão das suas prerrogativas, dos seus poderes especiais, abre mão dos seus poderes especiais e vai ficar em pé de igualdade com o particular. O Estado pode celebrar contrato, por exemplo, de doação sem encargo, no qual ele está em pé de igualdade com o particular. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Ou seja, atos da administração, eu estou falando de todos os atos que o Estado pratica. Dentro desses atos, dentro desse conceito que é um gênero, estão os atos administrativos, os atos legislativos, os atos políticos, os atos privados, tudo que o Estado faz. Então, ato administrativo nada mais é do que uma espécie de ato praticado pela administração, pelo Estado. Então, esse é o segundo ponto que eu quero falar nessa live. Já falei com você sobre o conceito. Ato administrativo vem do verbo atuar. Toda atuação da administração, manifestação de vontade, se dá através desse ato administrativo. O que a gente tem que entender desse ato administrativo? Para conceituar ato administrativo, eu tenho que analisar 3 aspectos. Primeiro aspecto, aspecto formal. Gente, toda vez que você vê essa palavra formal, lembre-se de formalidade da lei. Qual que é a lei que vai regulamentar esse ato administrativo? Leis do direito público, leis do regime jurídico administrativo, leis que regulamentam esse regime jurídico do Estado. Além disso, além do aspecto formal, aspecto subjetivo. Quem pode, prof, praticar um ato administrativo? Todos aqueles que fazem as vezes do Estado, ainda que sem remuneração. Se você foi chamado para ser mesário, naquele momento, você como mesário, não é servidor público, está atuando como mesário. Naquele momento, você pode praticar um ato administrativo? Pode. Você pode praticar um ato administrativo naquele momento. Por quê? Quando você é mesário, você está exercendo função do Estado. Então, gente, naquele momento você edita ato administrativo? Sim. Além disso, uma empresa privada que foi contratada pelo poder público para ser uma concessionária de serviço público. No município de Belo Horizonte, por exemplo, quem presta o serviço de transporte público municipal é uma empresa privada. Essa empresa privada celebrou um contrato com o município, com a prefeitura de Belo Horizonte. Quem paga essa empresa? O usuário do serviço. Quando a gente entra no ônibus, a gente paga a passagem de ônibus. Beleza, é uma empresa privada que presta um serviço público, que é serviço de transporte. Essa empresa privada, o motorista de ônibus, o trocador de ônibus, ele vai estar editando, ele pode editar um ato administrativo? Sim. Quando aquela empresa privada está prestando atividade que é típica do Estado, os seus funcionários poderão editar o quê? Atividades e atos administrativos, desde que eles estejam ligados à prestação do serviço. Desde que estejam relacionados à prestação daquele serviço que a empresa privada está relacionando, tá desempenhando. Então, primeiro ponto, aspecto formal. O ato administrativo vai ser regido, regulamentado ou leis do direito público. Segundo aspecto, subjetivo. Quem é que pode? Subjetivo, gente, esse subjetivo. Só, o pessoal travou. Pessoal, eu sou... Gente, tá muito quente, tá travando, agora melhorou. Quando eu falo da palavra subjetivo, essa subjetivo vem de sujeito, de quem faz parte quem está de fato praticando aquele ato administrativo. Quem é que pode praticar ato administrativo? Todos aqueles que fazem as vezes do Estado, todos aqueles que desempenham função pública, função do Estado, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração, tá bom? E agora também aspecto formal, aspecto subjetivo e aspecto material. Gente, o ato administrativo ele vai ser editado para promover algum tipo de efeito, para mudar a situação no mundo jurídico, para declarar um direito, para extinguir um direito, para manifestar a vontade da administração como um todo. Então, até agora nessa live eu já falei para vocês o conceito de ato administrativo,
Ato administrativo vem do verbo atuar. Toda vez que a administração pública manifesta a sua vontade, ela faz através de atos administrativos. Esse conceito abrange 3 aspectos diferentes. Primeiro aspecto, aspecto formal. Quais que são as leis, as formalidades das leis que vão regulamentar o ato administrativo? As leis de direito público. Aspecto subjetivo, quem é que pode praticar o ato administrativo? Todos aqueles que desempenham função típica do Estado, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. E terceiro aspecto, o ato administrativo vai ser editado para modificar o mundo jurídico de alguma forma, para manifestar a vontade da administração. Ato administrativo é diferente de fato. Fato é uma situação que aconteceu que enseja algum tipo de consequência no mundo jurídico. Lembre-se do exemplo da queda da árvore, né, que danificou o seu carro. Um fato da natureza que enseja uma consequência no mundo jurídico, já que você pode ligar para sua seguradora e falar: seguradora, conserte o meu carro. Fato é diferente de ato, porque ato tem manifestação de vontade. Além disso, ato administrativo é diferente de atos da administração. Atos da administração são todos os atos praticados pela administração. Dentre esses todos atos estão atos privados, atos políticos, atos legislativos e o ato administrativo, que é uma espécie de ato da administração. Beleza? Ok, prof. Além disso, quais são os requisitos do ato administrativo? Você já sabe, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O confifomob, que vocês gostam tanto de falar, né? Confifomob. Prof, você gosta desse macete? Eu gosto mais de outro macete. Como ficar fortão? Ó, como ficar fortão. O C de como é C de competência, o F de ficar é F de finalidade, o F de fortão é F de forma, o O de óbvio é O de objeto, o M de musculação é M de motivo. Como ficar fortão? Óbvio, musculação. C de competência, F de finalidade, o outro F de forma, o O de óbvio é O de objeto, o M de musculação é o M de motivo. Vamos entender. Competência. Prof, o que é competência? A competência são os deveres, né? As obrigações, os poderes que cada um de vocês irão assumir. Quando você aí estiver na lista dos aprovados, né, e sair a sua nomeação, você vai assinar um termo de posse. Termo de posse é naquele momento que você vai o quê? Se vestir de agente público. Com a posse, acontece a investidura no serviço público. Você vai se vestir das funções que você vai assumir e vai travar um vínculo estatutário. O que é estatutário, prof? Estatutário vem de estatuto. O que é estatuto? É a lei. Existe uma lei para cada carreira. Existe uma lei para a carreira de delegado, uma lei para a carreira de analista do TRE, uma lei para a carreira de juiz. Tá bom? Quando você assina um termo de posse, você está se obrigando a cumprir todas aquelas exigências e tem todos aqueles poderes que estão na lei da sua carreira. Competência, então, é um elemento vinculado. Quando você assume aquela função, você está vinculada à lei da sua carreira, você está assumindo aquelas funções, correto? Então, esse é um elemento que está na lei, a lei que estabelece as funções de cada agente público. Por essa razão, gente, a competência ela é intransferível. Prof, eu passei num concurso de delegado, meu amigo passou num concurso de analista. Eu não gosto muito dessa área criminal, tô triste, tô com depressão, tô mal demais. O meu amigo, ele pode trocar as funções dele comigo? Eu vou assumir as funções do analista, ele vai assumir a função de delegado. Pode, prof? Não pode. A competência ela é intransferível, haja vista que é um vínculo que? Um vínculo legal, um vínculo estatutário que decorre da lei, tá bom? Além disso, prof, quando a gente fala sobre vínculo estatutário, o que eu tenho que lembrar? Existe a possibilidade de delegação e avocação temporária de competências. O delegado vai sair de férias. Durante as férias do delegado, quem é que vai cumprir as funções do delegado? O que ele vai fazer? Ele vai delegar algumas funções que ele possui ou para o seu subordinado ou para outro delegado. A delegação é o que a gente chama de ampliação temporária de competências. Temporariamente, outra pessoa vai ter aquela competência também para a edição daquele ato. Na maioria das situações, o que a gente admite é a cláusula de reserva.
Cláusula de reserva significa o quê? Significa que aquele delegado que está transferindo temporariamente a sua competência, está repassando para uma outra pessoa, ele vai permanecer competente durante aquele período da delegação. Isso que é cláusula de reserva. Beleza, a delegação, ela acontece tanto em nível horizontal quanto em nível vertical. Eu vou delegar para o meu subordinado as minhas funções enquanto eu estou de férias. Ou eu vou delegar para um outro delegado que está no mesmo nível hierárquico que o meu, as minhas funções enquanto eu estiver de férias. Isso é delegação. A vocação é diferente. A vocação é quando o funcionário entrou de férias e o chefe vai tomar para ele as funções do funcionário. A vocação, ela acontece o movimento contrário. A vocação e delegação são ampliações temporárias de competência. Não quer dizer o quê? Que eu estou transferindo em caráter absoluto aquela competência, porque a competência ela é intransferível em caráter absoluto. Por quê, prof? Porque a competência decorre de um vínculo quê? Estatutário. Quando você assina o termo de posse, você está assumindo aquelas funções que estão na lei da sua carreira. Lembrando que com a assinatura do termo de posse que acontece a investidura, que você vai se vestir das funções daquela carreira, que você vai se tornar aquele servidor público que desempenha aquele cargo ali. É naquele momento que você vai se investir daquelas funções. Beleza, prof, entendi. Então, a competência ela é intransferível, além disso, a competência é improrrogável. Prof, eu sou delegado num município de Maravilhas aqui em Minas Gerais. Só que nesse município não acontece crime nenhum, sabe? O município tem 3.000 habitantes, não acontece crime. Tem 20 anos que eu sou delegado aqui, eu nunca prendi ninguém, Prof, em razão desse decurso do tempo, passou 20 anos, em razão desse prazo, se porventura acontecer um crime, eu perdi a minha competência de prender alguém? Porque passou muito tempo sem exercer a competência. Pois então, gente, a competência ela é imprescritível. Mesmo em razão do decurso do tempo, mesmo sem você fazer uso daquele poder durante muito tempo, você não perde aquele poder, porque esse é um poder que advém da lei, né, do estatuto da sua carreira. Então, a competência é intransferível, imprescritível e improrrogável. Eu desempenhei uma função aqui, eu de técnico, que é de competência do analista. Eu fiz, assinei. Quer dizer que agora que eu fiz e já assinei, eu me tornei competente para fazer isso? Não. É improrrogável também, porque trata-se de um elemento que está estabelecido na lei. É a lei que estabelece quais são as competências de cada carreira, beleza? Ok. Vícios relativos à competência que vão cair na sua prova. Usurpador de função, excesso de poder e funcionário de fato. Gente, usurpador de função. Sabe aquela novela A Usurpadora? Eu amava essa novela, gente. Ela foi muito boa. Eu queria até ver essa novela de novo. A irmã boazinha roubou o papel da irmã má. Vocês lembram? E aí o rapaz apaixonou por ela. Foi uma maravilha aquele romance. Pois então, é mais ou menos por aí. É como se você acordasse mal-humorado com seu vizinho que para todo dia o carro, sabe? Quase ali na entrada do portão. Todo dia o seu vizinho faz isso. E você tinha uma roupa de policial na sua casa, no seu armário, se vestiu de policial, escreveu numa folha de papel multa e colocou na para-brisa do seu vizinho para assustar o seu vizinho. Você usurpou a função de policial, você não é policial, mas você usurpou a função. Tá cansado esse vizinho? Usurpou a função. Deixa eu te perguntar, aquele papel que você colocou no para-brisa do seu vizinho, ele tem algum efeito, gera algum efeito perante o Detran? Gera alguma consequência? Nesse caso, quando o usurpador de função pratica um ato que é típico de um servidor público, aquele ato gera algum efeito? Não gera nenhum efeito. Aquele ato está viciado, porque foi o quê? Elaborado por alguém que não tem competência para praticar aquele ato. Ato viciado, não o quê? Aquele ato é um ato inexistente que não gera efeito nenhum. Segundo vício, excesso de poder. Prof, eu passei no concurso para ser policial civil, mas eu pratico vira e mexe os atos de competência do delegado. E aí? E aí que você está praticando vários atos em que, gente? Com excesso de poder. Você não tem poder para praticar esses atos. Não tem poder para praticar esses atos. E aí, nesse caso, esse ato também é um ato
É um ato viciado que é passível de anulação, tá bom? Por excesso de poder. Além disso, funcionário de fato tá na moda essa questão, eu quero falar com vocês. Gente, lembrando que tudo tá destacado, o que tá em verde responde a 100 questões de prova, o que tá em amarelo a 200 questões. Você vai estudar assim. Comecei a estudar hoje atos administrativos, dá uma olhada no que é mais cobrado, nos artigos mais importantes, assiste a videoaula com explicação simples e clara daquele capítulo. E aí a hora da leitura. O texto é todo colorido. O que está em amarelinho responde até 200 questões. O que está em verde responde a 100 questões de prova. Eu já te mostro frase a frase o que cai. Como é que você vai estudar? Comecei a estudar hoje, prof. Eu consigo esgotar esse conteúdo em uma semana? Em uma semana você consegue aprender uma matéria do seu edital completa. Cada matéria, viu? Todas as matérias do edital. Comecei agora, prof. Li essa página. E aí, a escrita? Super simples, fácil, clara, você vai aprender, porque agora a gente traz exemplo de tudo. Porque além do verde, do amarelo e do azul, te mostrando o que é mais cobrado, tem um verde, do amarelo e do vermelho, agora tem um azul. O azul traz para vocês os exemplos da matéria. Beleza. Prof, li essa página. E aí? Agora é hora de responder as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim você já pratica o que você acabou de ler na hora. Você já responde questão que está envolvida aqui no conteúdo dessa página. Memoriza 3 vezes mais. Entende como que a banca cobra. E também comprova o que eu tô falando. Você comprova as minhas estatísticas. Porque você vê, de fato, isso aqui cai mesmo. E é assim que você vai memorizar o conteúdo. É aí que você lembra do conteúdo. É aí que você memoriza, porque você fica estudando o tempo todo esse material enorme que vocês esquecem tudo. Perde tempo. Pra gente memorizar, tem que praticar. Então aqui você pratica página a página as questões. Terminei de ler uma página, já respondo as questões que cobram o conteúdo dessa página. E é assim que você vai estudar página a página, fazendo as questões. E assim, gente, você vai esgotar o conteúdo em 7 dias cada matéria. Não existe nada igual no país. Já fiz a minha propaganda, porque realmente é o melhor que existe. Vamos voltar para a matéria. Funcionário de fato. Prof, quem que é o funcionário de fato? Digamos que você aí está trabalhando no estado, passou no concurso público em primeiro lugar, porque você comprou o gabarito da prova. Prof, existe isso, comprar o gabarito? Existe. Existe comprar o gabarito. Você comprou o gabarito da prova. E aí, prof? E aí que agora que você comprou o gabarito, você está trabalhando com aparência de legalidade. Ninguém imagina que você comprou. Só que um dia você deu com a língua nos dentes. Falou demais, contou que você comprou o gabarito da prova para uma amiga sua. Essa amiga sua, que era uma amiga da onça, fez uma denúncia contra você. Aí eu te falo. A sua nomeação é uma nomeação que está viciada, certo? Você não passou na prova. Então, é uma nomeação que tem um vício gravíssimo. Quer dizer que a sua nomeação vai ser anulada, porque tem um vício gravíssimo. Você fraudou o processo do concurso público. Beleza. Mas, prof, e aí? Todos os atos que eu pratiquei durante esse período que eu trabalhei na administração, todos eles serão anulados? Como é que vai ficar isso? Não, pessoal, nem todos eles não serão anulados, porque quando a gente está diante de situações